Estudo da densidade de assentos em aeronaves da aviação comercial nos preços das passagens aéreas. Bom, a densidade de assentos ela está na literatura bastante associada aos preços das passagens. Então aqui a gente tem como motivação as duas maiores empresas, a TAM e a Gol. A TAM, a gente vai ver pela base de dados, era a antiga TAM, e a Gol numa época que ela estava lançando o assento conforto. A gente fica se perguntando, será que a configuração das fileiras e dos assentos, do conforto dos assentos, tem alguma coisa a ver com o preço que o passageiro vai pagar? A gente sabe que a densidade de assentos, quanto mais passageiros a bordo, mais dilui custos fixos. Então tem um fator custos aí muito importante, mas pouco se sabe de uma forma mais detalhada como é que isso se processa. Então essa é a ideia desse trabalho, estudar essa relação. Então as perguntas de pesquisa são basicamente como os preços são afetados por indicadores de densidade de assentos, como a localização e o conforto de um assento afeta o perfil do pagante que o ocupa. Isso é muito importante posicionar essa pergunta dessa forma, porque o passageiro, uma vez que ele compra, é que ele vai ser revelado para ele o mapa de assentos. Então, na verdade, a forma como ele pesquisa, ele não está habilitado a saber qual é o assento. Então, em tese, não é ele que seleciona o preço que vai pagar pelo assento junto com o preço da passagem. Geralmente é sequencial. As companhias aéreas estão cada vez mais cobrando a taxa de seleção. Isso aí é universal, agora elas cobram a taxa de seleção de assento, onde você vai marcar esse assento. Ao selecionar, você pode escolher aqui um assento conforto, um assento com um pitch do assento, um espaço entre duas poltronas maior, e também você vai pagar uma taxa. Em geral, esses assentos são localizados mais na frente. Então, a grande questão essa localização e esse conforto associado afeta o perfil do passageiro, porque se isso é cobrado à parte, não deveria estar no preço da passagem. Por outro lado, quem está comprando isso pode ser uma pessoa que paga mais caro pela passagem aérea. Então, o perfil do ocupante pode ser um perfil de preço alto, é um high yield, um high yield packs, não é um low yield packs. Claro, se o perfil não afetar, quer dizer, o cara paga a parte e ele está pagando a passagem mais barata, por exemplo, pode acontecer. Então, um perfil não vai afetar a localização do assento. O que acontece? Existem passageiros que pagam combo, que pagam o pacote de tarifas, são tarifas personalizadas, tarifa top, tarifa max ou a tarifa básica. Essas tarifas, em geral, estão associadas a restrições. Algumas delas te permitem selecionar o assento, te permitem sentar ocupar um assento conforto. Então, muitas vezes esses passageiros já estão pagando mais caro para não precisar pagar a taxa associada à seleção ou à localização do assento. Então, pode acontecer nesses casos do preço que está sendo pago ser mais alto, sim. Bom, uma vez visto essas duas questões, como é que a gente vai tratar isso? Vamos usar modelos econométricos com uma base de dados que é a Survey da EPL de 2014. Então são questionários, são centenas de milhares de questionários aplicados nos maiores aeroportos do Brasil. Essa pesquisa ela tinha o cartão de embarque digitalizado, fotografado por questões de auditoria. A gente digitalizou, transformou em planilha, nós planilhamos os dados, mas fizemos um recorte para apenas TAM e Gol. Então nós vamos comparar esse período, e não é um período em que havia taxa de seleção de assento, isso é muito importante. E é um período em que o assento conforto era exclusivo da Gol, a comercialização desse assento,
na ponte aérea. Ela começou em 2013 e depois, no finzinho de 2014, ela expandiu para toda a malha. A TAM usava algum assento conforto, mas mais residual, né? E ela não divulgou essa comercialização. Bom, nós vamos complementar os dados da EPL com vários dados da ANAC, de microdados de voos, né? E outras fontes, por exemplo, preço do QAV, ou taxa de inflação, coisas assim. Nós vamos usar outras fontes como a ANP e o Banco Central. Tá? O modelo econométrico ele tem como variável dependente basicamente o preço da passagem aérea, o pesão. Tá? Ele está em logaritmo. Tá? Várias variáveis aqui vão estar em logaritmo. Quando não for em logaritmo é porque é um share ou porque é um madame, né? Então tem essa discussão. A grande questão é que uma unidade do lado direito vai gerar uma unidade percentual do lado direito, vai gerar uma unidade percentual do lado esquerdo, né? Então a gente tem aqui várias variáveis, né? E eu vou discutir uma por uma de acordo com as especificações que a gente for rodar. Você vê que é um modelo bem amplo, né? A primeira especificação que a gente rodou foi o ADV, o DIST e lá embaixo o iRoadance. O iRoadance, tá bom? O que acontece? O ADV é o tempo de antecedência do voo. Quando é que ele comprou? Quantos dias de antecedência? Então, quanto mais longo a antecedência, menor o preço. Então, ele vai caindo ao longo do tempo. O DIST é a distância do voo, né? Espera-se que voos mais longos sejam mais caros, mas não é uma relação linear, é uma relação que vai suavizando na medida que a etapa de voo vai aumentando. E lá embaixo eu já coloco desde o início, eu vou colocar em todas as especificações, um indicador de densidade de fileiras aqui, densidade de fileiras. Então é um número de fileiras que tem naquela aeronave que o passageiro está comprando, porque isso aqui são microdados, tá bom? Cada indivíduo tem um preço, né? Então, naquela aeronave que ele voou, né, quantas fileiras tinha? Né? E, proporcionalmente àquela aeronave, comparado com o internacional, com outras companhias aéreas pelo mundo afora, qual é o índice? Né? Então, quanto maior, mais fileiras tem em relação ao máximo número de fileiras encontradas pelas companhias aéreas no mundo afora. As companhias aéreas do mundo afora a gente encontrou no Citiguru, o site Citiguru, que é justamente um site que mostra a qualidade dos assentos, que mostra a densidade dos assentos e mostra um mapa de assentos. Né? Então a gente pegou, por exemplo, um 737-800, né, com 174 assentos, por exemplo, né? E a gente comparou com outros 737-800 pelo mundo afora e descobrimos que ele pode chegar até 192 assentos, por exemplo. Né? Então, é um índice de base 100, onde 192 é o máximo. Né? Então, o que acontece? Quanto maior o número de fileiras, mais intenso está sendo a densidade, o uso da densidade de fileiras pela companhia aérea, naquele voo. Tá? Quanto maior, olha que interessante, ó, quando tem 3 estrelinhas é porque é estatisticamente significante. Quanto maior o indicador de densidade de assentos, menor o preço. O que ele está indicando? O que ele está mostrando aqui? Está mostrando que quanto mais fileira, menores os custos, que vai diluir isso por passageiro, é claro, e vai diminuir o CASK, o custo por assento quilômetro, né? Então a companhia aérea ela se torna mais eficiente se ela puser mais fileiras, né? Por isso que é uma tendência das companhias aéreas colocarem mais fileiras. Tá? Isso até é muito intuitivo para a gente, né? No segundo especificação eu coloquei uma dummy, uma variável binária, representativa se o cidadão é passageiro a business, a negócios ou não. Né? Então isso aqui é uma variável de segmentação de mercado e a gente vê que passageiros business naquele período pagavam mais caro que os outros passageiros. Na terceira especificação eu coloco várias variáveis operacionais. Então estou colocando tempo de voo, flight time, a quantidade de quilos embarcados no porão, shipment, quantidade de passageiros pagantes, né, o aproveitamento absoluto, o heavy packs,
O LF, que é o aproveitamento relativo, total, na verdade, então percentual de passageiros sobre o número de assentos ocupados. O Fuel LP, que é o preço do QAV, né, no dia da compra da passagem. Hub, uma variável que indica se o passageiro está em conexão ou não, tá bom? Então, essas variáveis se mostraram significantes e intuitivas, né? O tempo de voo, quanto maior, ceteris paribus, a distância, quanto maiores os custos, maior o preço. Então, se existe algum problema de ATM sistemático, né, um problema de gestão de tráfego aéreo que as companhias aéreas antecipam, elas já embutem isso nos preços, tá? Não é que o flight time daquele voo necessariamente vai aumentar os preços, mas é como se as companhias aéreas elas antecipassem esses custos de alguma forma e jogassem nos seus preços, tá? O shipment também é a mesmíssima interpretação, ele aumenta os custos. Heavy packs, quanto maior a densidade de passageiros a bordo, quer dizer, uma maior ocupação, e aí tem a ver com o tamanho da aeronave também. Você está transportando muitos passageiros ou poucos passageiros, né? Então o tamanho da aeronave aqui também faz os preços caírem, né? Aproveitamento da aeronave, uma vez condicionado ao Heavy Packs, o aproveitamento significa que tem menos assentos vazios disponíveis. Isso bota pressão no revenue management da companhia aérea e a tendência é que os preços que cada passageiro vai adquirir, vai encontrar na internet, sejam maiores. Então faz sentido também. O preço do QAV aumenta os preços das passagens e o hub, né, isso é universal, sabe-se que voos partindo de hubs, ou porque são mais dominados pelas companhias aéreas ou pelos custos operacionais do hub, né, pela complexidade, pode ser que haja sinergias que os preços caiam, mas por uma questão de barreiras à entrada, é provável que os preços subam. Então, nesse caso, o hub é positivo. Tá. Outras variáveis que eu coloco agora. Variável de concorrência. O share da empresa, naquele dia de operações. Tá? Então, naquele dia de operações, é positivo. Né? Assim, se fosse no mês, no ano, também seria positivo. Né? Quer dizer que companhias aéreas com maior share de assentos, é um share de assentos, né? Elas conseguem um prêmio de preços, né? Porque elas têm mais disponibilidade de oferta para o passageiro. Isso é bom, o passageiro gosta, encontra ela com mais facilidade e acaba optando mais por ela. Ela tem voos mais convenientes, é mais provável que você encontre o voo que você quer com essa companhia aérea. O RHHI é a concentração de mercado, quer dizer o seguinte, quando elas não concorrem, o preço sobe, quando elas concorrem, o preço cai. Concentração de mercado é concorrência, é falta de concorrência. Redução na concentração é aumento na concorrência. Então, se reduz isso aqui, os preços caem. Então, tudo faz bastante sentido, tá bom? O que mais que eu coloco? Agora eu vou começar a colocar variáveis locacionais, tá? Então, a primeira, eu vou usar algumas dos que o Citiguru indica com cores, tá? Então, o last row é a última fileira, emergency exit, são saídas de emergência, o espaço conforto, tá bom? Então eu coloco aqui, olha, last row, emergency exit, comfort. Os três são positivos, né? O comfort, lembrando que é o comfort da Gol na ponte aérea, tá? E lembrando que o comfort ele é pago, então o passageiro paga a parte. Agora tem passageiros que preferem comprar o bilhete cheio, ou a tarifa que permita já venha com o comfort associado, mas não tinha tarifa de seleção, nem tarifa de seleção de assento, de marcação de assento, e nem tarifa de despacho de bagagem também não existia nessa época. Então o pacotinho que a empresa oferecia não era tão bom, vamos dizer assim, nessas tarifas como é hoje, né? As capacidades de segmentação de mercado das empresas não eram tão bons. Então, olha, nem o Emergency Exit, nem o Comfort revelam alguma coisa. Não foi estatisticamente significante, apesar de positivo. Agora, o Comfort tem uma estrelinha. Então, assim, tem alguma coisa a ver. Parece que passageiros que pagam mais caro são também os que selecionam tarifa Comfort, ou o assento conforto, tá? E aí, eu coloco o assento do meio. O assento do meio é o que chama mais atenção, porque ele tem 3 estrelinhas. Que coisa mais louca é essa?
do assento do meio, que é universalmente conhecido como o mais desagradável, o que ninguém quer sentar, porque a gente só escolheu configurações 3x3 abreast, ou seja, 3 poltronas de um lado, 3 poltronas de outro, separado por um corredor, tá? Numa aeronave narrow body, né? O que acontece? Se o cara senta no meio, ele está com pessoas ao seu lado. Ninguém gosta muito disso, né? A tendência é as pessoas não gostarem e se pudesse ser com desconto era melhor. Mas aqui está dizendo que o preço é mais alto. E daí vem uma oportunidade de pesquisa para a gente, entender o que essa base está mostrando. Ora, primeiro vamos lembrar que não existia nesse período a seleção, tarifa de marcação de assento. Se não existe a tarifa de marcação de assento, todo mundo pode selecionar o assento que quiser, né? Imediatamente após comprar. Bom, quem compra primeiro? Quem compra primeiro são os passageiros que compram com antecedência. E esses caras geralmente pagam mais barato, são passageiros mais planejados, não são passageiros business, por exemplo. Quem são esses caras, né? Não são business, eles são mais planejados, eles são mais sensíveis a preço. Então pode estar acontecendo o quê? Que o passageiro que paga mais caro é aquele que chega por último no booking e ele não teve a opção de selecionar. Ele pega o que sobrou. E o que sobrou são os assentos do meio. É isso que eu quero testar aqui na próxima especificação. A gente vai quebrar, olha, tá vendo? Por ADV uma semana, 1 week, ADV 2 weeks, ADV 3 weeks e ADV mais de 4 weeks. Vamos ver o que acontece. Voilà. Os ADVs são negativos para 3 e mais de 4 weeks, mais de 3 weeks. São negativos, inclusive com uma estrelinha com mais de 3. E são só positivos para 1 e 2 semanas. Ou seja, parece que o cara que está sentado no meio e é o que paga mais caro, é também o que chegou por último. Então essa hipótese acaba se chancelando com essas variáveis. Aparentemente é isso que está acontecendo. E isso reforça a necessidade da empresa de segmentar mais ainda o mercado usando as tarifas de seleção, de marcação de assento. Justifica, porque esse resultado é ineficiente do ponto de vista da alocação dos assentos. Você não pode alocar um assento de pior qualidade para alguém que está mais disposto a pagar por isso, né? Então é por isso que as empresas partiram, sobretudo depois da tarifa de despacho de bagagem, implementaram também a tarifa de seleção de marcação de assento, tá bom? E no 7 e 8, o que a gente faz? No 7, eu vou estar implementando esse modelo com um conjunto imenso de controles, tá bom? Eles não estão aparecendo aqui, eles estão omitidos, mas só para a gente checar se os resultados são os mesmos. Tá? Os resultados, olha, o único resultado, load factor para de ser significativo, aqui o seat share para de ser significativo, tá vendo? Que controles são esses que mudam algumas estrelinhas, mas que não mudam as mais importantes, por exemplo, o iRoll Dance? Isso aqui é importante. Então isso aqui é um desafio ao modelo que eu estou fazendo. Tá? Então a gente coloca aqui dummies, diversas dummies de aeroportos, né? Diversas dummies de o dia do embarque, diversas dummies representativas do perfil do passageiro, e essas são bem interessantes, porque aí a gente quebra por se é homem ou mulher, se é um passageiro de alta renda, de baixa renda, entendeu? São vários os critérios de criação de dummy, né? A idade, várias quebras de idade, o que gerou mais de 1.500 dummies de segmentação de mercado, que eu não preciso ficar analisando, eles estão aqui controlando e impondo esse desafio ao modelo 6. Tá? E o modelo 6, ele mais ou menos se sustenta mesmo impondo esses desafios. Esses controles que não estão sendo exibidos, eles são todos passados na peneira do laço. Né? Todos esses modelos são laço, mas o mais interessante é esse modelo com esse monte de controles sendo peneirados no laço. Nem todos esses 1000 e lá vai bordoada controles são selecionados, são ativados pelo laço, que no final ativa só um subconjunto. Mas é um grande desafio ao modelo, tá bom?
E no 8 eu mantenho o uso dos controles, e aí eu vou fazer um desafio diferente. Em vez de eu usar o índice de densidade de fileiras, que é o iRowDense, eu vou substituir isso pelo iPitch. É o indicador, o índice de pitch. Ou seja, quando eu aumento o número de fileiras a bordo, na mesma aeronave, eu estou, na verdade, reduzindo o pitch. E vice-versa, quando eu aumento o pitch, é o pitch médio, que é a distância em polegadas entre duas poltronas, né? Então, quando eu aumento o pitch médio, o número de fileiras tem que aumentar. Ou, desculpe, tem que diminuir, né? Então, um é inverso do outro, né? Pode haver combinações, duas classes, uma classe com pitch mais alto, outra classe com pitch mais baixo, aí tem o pitch médio. Então, é isso aqui que ele está mostrando. Pitch em relação a quem? Aquelas aeronaves do Citigroup que a gente reportou como benchmark. São as que usam a maior densidade de assentos, densidade de fileiras da indústria, vamos dizer assim, né? Então a gente pegou essas aeronaves e criou um índice relativo de pitch, né? E plugamos no lugar do iRowDense. Interessante que essa variável é até bem mais muito estatisticamente significante, tanto assim, tão mais que o iRowDense, né? E a gente experimenta os dois juntos também, mas essa variável ela se sobressai sobre essa iRowDense, tá? Então só para dizer, com esse coeficiente, quer dizer, quanto maior o pitch do assento, maior é o preço. Quanto menor o pitch do assento, médio, menor é o preço que o cara vai pagar, né? Então, quer dizer, o preço que a gente está pagando quando pega um voo é inversamente proporcional ao pitch médio da aeronave. Não é interessante? Bem interessante. Dá para a gente usar esse valor como uma forma de simular, de efetuar simulações sobre os preços usando diferentes pitches, né? Pitches mais inovadores, coisas do gênero, tá bom? Bom, quais são as conclusões desse estudo? Esse é preliminar, claro, a gente está ainda trabalhando, tentando entender o que está acontecendo com esses dados, né? Não é nada definitivo, inclusive a análise dos coeficientes também passa por uma análise da intensidade dos fatores, né? Mas já deu para apurar que a densidade de assentos é fator decisivo no preço pago, tá? Provavelmente por conta de economias de densidade de aeronaves, Aircraft Density Economies, tá? As fileiras ou pitch de assentos, né, eles têm um efeito ceteris paribus ao próprio aproveitamento de voo, que é o load factor, que é o RevPAX. Então tem alguma coisa inerente ao número de fileiras ou pitch de assentos que faz com que os custos unitários, sejam CASC ou CRPK, caiam e a empresa possa oferecer preços mais baixos, né? E vice-versa, se ela diminuir o número de fileiras, aumentar o pitch, vai haver um aumento nos preços, né? Ou se aumenta preço ou diminui preço usando essa gestão das fileiras aí, que é o layout das aeronaves. Então esse é um estudo de layout, como os layouts de aeronave afetam os preços, tá? O assento do meio, em ausência de esquema de taxa de seleção, taxa de marcação, ele acaba tendo um efeito inusitado de ser ocupado pelos passageiros high yield de última hora, né? Isso é a chamada unintended consequence, a consequência não intencionada de uma companhia aérea, de uma política de uma companhia aérea. Ela não quer que esses passageiros high yield ocupem assentos tão ruins. É uma ineficiência do produto que está sendo oferecido. Ela pode cobrar desse cara e mandar ele sentar num lugar melhor, entendeu? É isso que elas passaram a fazer. Então, os nossos resultados justificam o comportamento das companhias aéreas. O assento conforto, que era operado na época, ele tinha evidências fracas de um prêmio de preços, né? Não é isso que está gerando prêmio de preços aí. Nem a classificação de cores do Citigroup foi não significante, tá? Essa aí, de fato, quer dizer, você tem evidência fraca com assento conforto, mas não há evidência de que aquelas classificações do Citigroup têm a ver com o preço que está sendo pago, tá bom? Então esse foi o estudo da densidade de assentos em aeronaves da aviação comercial, quer dizer, o layout de assentos dessas aeronaves nos preços das passagens aéreas.